Jesus Cristo nos nossos corações, meu Pai amado, que nós possamos, meu Pai amado, Deus poderoso, ouvir, Senhor Jesus Cristo, não aquilo que a gente quer, mas sim, meu Pai amado, como a gente quer, meu Pai, ouvir, Senhor Jesus querido, meu Pai amado, Deus poderoso, que a palavra, meu Pai querido, possa penetrar, Senhor, nos nossos corações, meu Pai, que nós possamos sair cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai querido, meu Pai da glória, Deus poderoso, que a Tua presença possa parear aqui neste lugar, meu Pai, que a Tua presença possa estar aqui, Senhor Jesus amado, neste lugar, Senhor, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Papai querido, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É uma alegria nós estarmos aqui, né? Para adorarmos o nosso Deus, que é digno de honra e glória e louvor. Glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Queridos, abra aí as vossas Bíblias. No Salmo 126, o versículo de número 5. Os irmãos que estão na transmissão, está aí no vídeo a descrição, que Deus possa abençoar a sua vida. E os irmãos que estão aqui na igreja, esteja ligado aqui com Deus. Salmo 126, versículo de número 5, mas nós vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Quem encontrou a palavra, diga amém. Diz assim, irmãos, todos atentos: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Agora eu peço que a igreja ouça o que eu vou ler aqui na versão da Bíblia judaica, para uma melhor compreensão. Salmo 126, versículo 1. A canção da subida. Quando Adonai restaurou a sorte de Sião, pensávamos estar sonhando. A nossa boca ficou cheia de riso e nossa língua gritou de alegria. Entre as nações dizia-se o seguinte: Adonai tem feito grandes coisas por eles. Adonai fez grandes coisas por nós e estamos felizes. Fazer nosso povo retornar do exílio, ó Adonai, como ribeiro que enche os vardins do Nequeve, e aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, e aquele que lamenta, atenta, aquele que lamenta enquanto leva o seu saco de semente, voltará para casa com gritos de alegria, levando os seus feixes de grão. Levante a mão, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Toma o teu assento agora. Deixa o Senhor, irmãos, ministrar ao teu coração. Amém? Ouça o que eu vou ministrar aqui, e após nós estaremos louvando, orando e clamando ao nosso Deus. Queridos, preste muita atenção.
Eu quero pregar hoje aqui sobre os que semeiam em lágrimas. Para nós falar sobre os que semeiam em lágrimas, precisamos primeiramente entender o contexto do Salmo 126, o versículo 1 em diante. O Salmo está falando da alegria do retorno do povo do cativeiro. E também o Salmo 126, ele é um salmo da subida, uma canção da subida. Era um salmo que era usado que quando o povo de Deus, eles iam ao templo, eles iam citando esse salmo nas escadas até o templo, até a porta do templo. Então nós percebemos aqui que este salmo está falando exatamente do retorno do povo do cativeiro. E o salmo, ele traz essa narrativa dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião. Por que o salmo usa a palavra os que voltaram? Porque nem todos voltaram. Alguns morreram ali no cativeiro, mas quando o Senhor trouxe aqueles que voltaram do cativeiro, aqueles que voltaram para Sião, eles voltaram como aqueles que sonham. Nós sabemos que quando nós sonhamos, nós criamos uma percepção ou uma expectativa em cima daquilo que nós sonhamos. Era assim que o povo voltou. Eles voltaram de Sião e eles pensavam que estavam em um sonho. Eles pensavam que aquilo não era uma realidade, era apenas um pensamento, era um sonho, porque era impossível eles voltar do cativeiro. Mas a palavra diz que o Senhor fez eles voltar do cativeiro. E aqueles que voltaram do cativeiro, eles pensavam que estavam em um sonho. Mas a palavra diz, irmãos, que eles agora, eles começam a se alegrar, quando eles perceberam que aquela volta para Sião não era apenas um sonho, não era apenas algo da imaginação dele, mas era algo real, era uma libertação real que Deus havia feito na vida daqueles que voltaram para Sião. E a palavra diz que a boca daquele povo começou a encher de riso, a boca daquele povo começou a ter motivo agora de sorrir, e a língua começou a se encher de cântico, e começou a se divulgar entre as nações. As nações tiveram a notícia que aquele povo voltou do cativeiro, aquele povo foram libertos e retornaram para Sião. E as nações, elas diziam exatamente isso, as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas Deus tem feito por este povo, grandes coisas Deus tem feito por essa nação, grandes coisas Deus tem feito por este povo, porque fez eles retornar do cativeiro. Deus trouxe eles novamente do cativeiro e fez eles estarem em Sião. E a palavra diz, irmãos, que não só as nações falavam sobre este fato, mas o próprio povo, o povo que voltou do cativeiro, eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas o Senhor tem operado por nós, por isso nós estamos alegres. Irmãos, o povo de Israel, aqueles que voltaram do cativeiro, eles tinham motivo de glorificar a Deus, eles tinham motivo de exaltar a Deus, porque essa expressão que se usa no Salmo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso que nós estamos felizes, foi a volta do cativeiro, foi o retorno a Sião. Eles voltaram do cativeiro, o Senhor fez eles voltar de volta para Jerusalém, e eles diziam: por isso nós estamos alegres, por causa deste fato, por causa deste retorno,
por causa dessa libertação, por causa dessa ação de Deus, nós estamos alegres. Estava dizendo, esse é o motivo de estarmos alegres. Esse é o motivo de nós estar felizes, porque o Senhor nos fez retornar novamente. E nós sabemos que o crente, assim como o povo que voltou a Sião, nós também temos motivo de se alegrar em Deus, nós temos motivo de cantar, salmodiar, tributar louvores a Deus, porque grandes coisas o Senhor também tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem operado em nossa vida, e nós precisamos mostrar para Deus que nós estamos alegres por aquilo que Deus tem feito por nós. Muitas das vezes Deus, Ele tem feito maravilhas grandiosas em nossa vida, e a única coisa que Ele recebe de nós é ingratidão. Muitas das vezes Deus tem operado de uma forma grandiosa. Deus não tem deixado o pão, Deus não tem deixado faltar o pão, Deus não tem deixado faltar o recurso. Deus tem estado com você, Deus tem dado saúde, Deus tem dado livramento, Deus tem livrado você da morte. E muitas das vezes nós olhamos e achamos que Deus não tem feito nada por nós. E alguns até questionam: Deus me abandonou? Deus me deixou? Deus não me ama? Mas se nós olhar ao nosso redor, a gente vai perceber o agir de Deus em nossas vidas. Deus não tem nos abandonado, igreja. Deus não tem nos deixado. Deus tem estado conosco a todos os momentos. E este texto aqui nos mostra aqueles que semeiam em meio às lágrimas. E o versículo 5 diz que aqueles que semeiam em lágrimas vão colher com alegria. Agora, irmãos, no versículo de número 4, existe aqui uma oração do povo dizendo: faz-nos voltar outra vez, Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. O povo na sua oração, pedindo que Deus trouxesse de volta, o povo orando, pedindo para que Deus libertasse eles do cativeiro. A voz da oração é: faz-nos voltar outra vez, nos tira do nosso cativeiro. Será que nós temos orado para Deus mudar a nossa situação? Será que nós temos orado para Deus mudar o nosso cativeiro? Muitas das vezes a nossa oração, olhe para a minha igreja, ela é voltada muito além de nós. A nossa oração é muito para alguém. A oração nossa é mais para um filho, é mais para a filha, é mais para o amigo, para a amiga, para o irmão, para a irmã. E muitas das vezes não oramos a favor de nós, para Deus nos fazer sair do nosso cativeiro. Muitas vezes nós oramos por alguém, mas nós estamos em cativeiro. Temos problema também na nossa vida. Não é só os outros que têm problema, nós também temos. E nós precisamos focar a nossa oração em nós. A Bíblia judaica, o versículo 4 diz assim: fazei nosso povo retornar do exílio. Muitas vezes não é só nós que estamos no cativeiro, mas o nosso povo também. Os nossos filhos estão no cativeiro, as nossas filhas estão no cativeiro, a nossa família está no cativeiro. E a oração é: faz o nosso povo sair do cativeiro, ó Adonai. Faz o nosso povo sair do cativeiro, ó Senhor, como as correntes que enchem os vadim do Nequeve. O que seria isso, irmão? Está falando do monte, do deserto do Nequebe, onde havia algumas partes altas, e ali no período da chuva acumulava águas torrenciais, e algum período da seca
aquelas águas que ficavam acumuladas nos altos, elas corriam, elas desciam as montanhas, elas corriam as partes altas, descia as partes baixas, e aonde elas passavam, elas iam trazendo restauração para o deserto seco. Aquelas correntes do sul, onde elas passavam, aquelas águas torrenciais, elas traziam restauração. Onde elas passavam, que era terra seca, era terra aberta, terra destruída, onde as águas passavam, ela restaurava aquelas águas, restaurava aquela terra desértica. E é isso que o povo está dizendo: nos restaura, Senhor, faz conosco, opera em nós da mesma forma que acontece com as correntes das águas. Quando as águas do sul descem, aonde elas passam na parte desértica, elas vão trazendo restauração. Era o povo dizendo também: faz isso conosco, restaura o nosso povo, restaura a nossa casa, levante a mão, restaura a nossa família, traz o nosso povo do cativeiro, como as águas do Nequebe. Halamai, Nderev, Assei, levante as tuas mãos. Irmãos, a restauração, ela começa primeiro com uma voz de oração. Você percebe que é uma voz de oração orando aqui, dizendo: nos faz retornar outra vez, faz o nosso povo retornar do exílio, ó Adonai. A restauração, ela não começa primeiramente com a voz de Deus e com a ação de Deus, ela começa com a voz do homem, clamando a um Deus que pode mudar a situação. Levante a tua mão. Querido Deus, Ele quer restaurar a nossa vida, mas o maior interessado em viver esta restauração é nós. É nós que precisamos clamar a Deus, orar a Deus e pedir para Deus restaurar o nosso povo. O nosso povo, quantas das vezes o nosso povo está doente, irmão? E não é o povo ímpio, não, é o nosso povo. É o povo de Deus que está em cativeiro, que eu vou falar aqui algo real, e você que está me ouvindo aqui, vai me ouvir na live, está me ouvindo na live, vai concordar: o nosso povo está em cativeiro. Quantos crentes não têm força mais de congregar, não tem força de vir para a igreja, não tem força de buscar a Deus? Irmão, na hora de vir para o culto, aparece tudo para roubar a força desse crente estar na casa de Deus. É um cativeiro, irmão, e Deus precisa fazer o nosso povo retornar do cativeiro. Deus precisa quebrar as correntes do mal, que prende, que luta contra a igreja do Senhor, para manter o povo em cativeiro. Levante a tua mão, porque a voz da oração hoje é uma voz que diz: a minha e a sua oração hoje, levante a mão, Senhor, faz o nosso povo retornar do cativeiro como as correntes do Nequebe. Faz o nosso povo ser restaurado, faz o nosso povo retornar. Quem crê que Deus pode restaurar, levante a tua mão. Deus quer fazer, irmão, aqueles que saíram retornar. Deus quer fazer aqueles que estão desanimados retornar. Deus quer fazer com aquele filho que um dia esteve na igreja e não está mais. Deus quer fazer ele retornar de volta a Sião. Por isso que Deus quer quebrar o cativeiro. Agora olhe para mim. Este texto agora do versículo de número 5 vai dizer: quando aqueles que versículo de número 5, os que semeiam em lágrimas vão colher com alegria. O versículo de número 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Agora olhe para mim.
Este texto fala de alguém que sai para semear, de alguém que está semeando em meio às lágrimas, aquele que leva a boa semente ou a preciosa semente. Por que ele chama a semente de preciosa semente? Porque a semente para o semeador, ela tem valor. A semente para o semeador, ela tem um grande valor. Porque é através da semente que o semeador, ele lança na terra, e a semente vai nascer, vai crescer, e ele vai ter da terra, através da semente, os frutos. Então, para o semeador, para aquele que semeia, a semente é preciosa. Levante a tua mão. Nunca desvalorize a semente, irmão. Nunca desvalorize as estratégias que Deus dá para você. A Bíblia diz que aquele que planta, ele colhe. Aquele que planta, ele vai colher. E eu não estou falando apenas de coisas ruins, mas de coisas boas. Paulo vai dizer que aquele que semeia no Espírito vai colher vida eterna. Mas aquele que semeia na carne vai colher corrupção. E nós precisamos valorizar a semente que Deus coloca em nossas mãos. Irmãos, a palavra vai dizer que é Deus que dá a semente a quem semeia. Olhe para mim. É Deus que dá a semente para quem semeia, e Deus dá o pão para quem come. O que nós aprendemos aqui? Que quem está dando as sementes para nós, quem dá as sementes para nós é Deus. Agora existe uma pergunta: o que nós estamos fazendo com as sementes que Deus está lançando, dando a nós? Se nós não estamos colhendo, é porque nós não estamos plantando. Se nós não estamos colhendo, é porque nós não estamos semeando. O que nós estamos fazendo com a semente que Deus coloca em nossas mãos? O que você está fazendo com a vida de oração que Deus te deu? Você está orando? Ou você só está pensando em orar? Quem está comigo, levante a mão. O que você está fazendo com a vida de verdade e santidade que Deus te deu? Ou você só está pensando, um dia você vai ser santo? O que nós estamos fazendo com a semente que Deus está colocando em nossas mãos? O versículo 5 do Salmo 126 diz que os que semeiam em meio às lágrimas. E o momento do semear não é tarefa fácil. O momento do semear é tarefa difícil. Olha o que diz o versículo 5 da Bíblia judaica: aquele que semeia com lágrima vai colher com gritos de alegria. Imagina, irmão, um semeador. Imagina aquele que sai para semear com seu cesto de semente. Está falando do ardor da semeadura. Está falando aqui, do desafio da semeadura. Ele vai lá para semear, ele vai lá para o campo e ele começa a semear. E enquanto ele vai semeando, ele vai chorando, irmão. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas, ele vai colher com gritos de alegria. Levante as tuas mãos. Talvez ninguém está valorizando a tua semeadura. Talvez a tua semeadura está sendo com luta, está sendo com sofrimento, está sendo com angústia, está sendo com lágrima, mas Deus está vendo que você está semeando em lágrimas e você vai colher com alegria. Levante as tuas mãos. Uma vez eu falei para um rapaz, eu disse assim, eu já dirigi uma igreja aqui, ali, e fui falando, e disse: até agora eu não colhi. E ele me repreendeu, disse: pastor, licença da palavra, mas o senhor está dizendo que não colheu. Eu vou dizer para o senhor que o senhor já colheu muitas coisas. Aí ele começou a apontar: o senhor lembra do fulano de tal, o obreiro tal, o irmão tal, o fulano de tal, que hoje está dirigindo igreja, o tal? Foi semeadura sua, pastor. E ele começou a falar de algumas coisas
que ele sabia que eu fiz. Diz: hoje o fulano que o senhor ganhou, hoje é pastor, é isso, é aquilo. Então não diga que o senhor não colheu nada, porque o senhor já colheu muita coisa. Levante as tuas mãos. E eu comecei a abrir meus olhos e entender que realmente aqueles que semeiam em lágrima vão colher com alegria. Levante as tuas mãos. Nunca ache que o que você está fazendo não está tendo serventia. Nunca ache que aquilo que você está fazendo não está tendo o resultado que está tendo, sim, irmãos. Mesmo que alguém hoje não esteja valorizando, mesmo que alguns não valorizem, mas existe pessoas que serão alcançadas pelo Senhor, pela semente que Ele colocou nas tuas mãos. Você pode levantar a mão e receber isso aqui? Irmãos, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer que entre o tempo de semear e o tempo de colher existe um percurso. Eclesiastes 3, versículo 1 e o 2 em diante vai dizer que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando o sábio Salomão fala deste tempo, ele vai nomear 28 tempos. Ele vai dizer: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu preciso entender o propósito de cada tempo que eu vou viver na minha vida. Então, entre o tempo de semear e o tempo de colher, eu preciso entender que existe um percurso, existe uma caminhada, existe uma jornada para eu trilhar. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos e dê glória. Agora, irmãos, em Mateus capítulo 13, versículo 3, vai nos dar um exemplo de um semeador que semeou em meias lágrimas. Vai dando glória a Deus. E quem foi este homem que semeou em meias lágrimas? Eu quero falar da parábola do semeador. A Bíblia diz, irmão, Jesus conta aquela parábola, e ele diz que um homem saiu para semear. E a Bíblia diz que ele saindo para semear, logo pela manhã, a Bíblia diz que ele vai escolher um caminho para ele trilhar. E a Bíblia diz que ele não semeia ali, mas as sementes caíram à beira do caminho. Talvez o cesto dele estava tão cheio, que ao caminhar por aquele caminho, algumas sementes caíram naquele caminho. Agora você vai perceber que as sementes que caíram no caminho, aconteceram duas coisas com ela. Primeiro, elas foram pisadas, porque aquele caminho era usado por pessoas que caminhavam. Então, primeiro, a semente foi pisada. Segundo, a semente foi comida pelos pássaros do céu. Agora aquele semeador não parou. Ele começa agora a entrar em uma terra que é uma terra de pedras. A Bíblia diz que as sementes caíram ali também. E as sementes que caíram no meio da terra de pedra, elas foram queimadas pelo sol, porque não tinha terra profunda, não tinha raiz profunda. Elas nasceram apenas no superficial, e o sol veio e a queimou. Quem está comigo, levante a mão. Agora o semeador, ele continua caminhando, e ele vai entrar em uma terra de espinhos. Talvez naquela terra de espinho não havia caminho feito, ele vai ter que romper com as mãos. Agora talvez ele se feriu naqueles espinhos, e a Bíblia diz que as sementes caíram no meio dos espinhos. E as sementes que caíram no meio dos espinhos, elas foram sufocadas. Elas até cresceram, elas até desenvolveram, mas ao crescer,
os espinhos cresceram junto e sufocaram a semente. Agora você vai perceber que o semeador não parou. Ele vai entrar agora numa terra boa. Olhe para mim. Quando ele chega na terra boa, ele não chega plantando. Ele vai chegar plantando em 3 etapas. Primeiramente, ele vai semear a semente naquela boa terra. Primeiro ele percebeu que a terra era uma terra boa. Diga comigo, terra boa. Diga, terra boa. Primeiro ele não vai pegar a semente toda que ele tem, as que sobraram, e ele não vai lançar toda de uma vez. Ele vai semear por etapas. Primeiro, ele vai experimentar a terra, e ele vai semear 30 sementes. É o primeiro ano dele semeando, porque ele tem que valorizar a semente, irmão. Ele sabe que a semente tem valor, então ele não pode pegar a semente e sair lançando em qualquer terra. Ele tem que experimentar. E ele pega a primeira semente e vai semear 30 e vai colher 30. A Bíblia diz que no outro ano ele vai aumentar a semeadura. Ele vai semear 60 e vai colher 60 frutos. No terceiro ano ele vai semear 100 semente e vai colher 100 frutos. Levante as tuas mãos, porque aquele que semeia tem que aprender a semear por etapas. Você já viu pessoa, irmão, que chega na igreja, ele quer as bênçãos de Deus tudo de uma vez? Já viu? Pessoa que chega na igreja, ele quer que Deus dê as bênçãos para ele tudo de uma vez só. Ele chegou na igreja ontem, ele já quer casar, quer emprego, quer carro, quer casa, quer ser pastor, quer ser diácono, quer ser bispo, e não quer respeitar as etapas. Quem está comigo, levante a tua mão. Deus está dando uma terra boa para você, mas Deus está dizendo: semeie a semente que eu coloco nas tuas mãos, mas respeite as etapas. Levante a tua mão. Não adianta, irmão, não adianta a gente pegar alguém que chegou ontem e já levantar ele para ser pastor amanhã. Quem está comigo, levante a mão. Eu tenho 12 anos que eu estou remando. Diga glória a Deus, diga aleluia. 12 anos quem está lutando, diga glória a Deus. E nós temos que ir semeando, respeitando as etapas. Diga glória a Deus. Agora olhe para mim, igreja. Aquele semeador, quando ele sai pela manhã, ele vai enfrentar 4 etapas na vida. Ele vai enfrentar 4 tipos de terra. A primeira terra é a terra do caminho, depois a terra de pedra, depois a terra de espinho, até que ele chegou na terra boa. Agora imagine, irmão, quando ele entra naquele caminho, ele começa a semear, ele começa a caminhar naquele caminho, e as sementes que foi lançadas ali foram pisadas e foram comidas. Agora ele continuou caminhando, ele vai entrar na terra de pedra. Agora imagina aquele semeador caminhando no meio das pedras. Talvez ele escorregou, talvez ele teve alguns escorregões, talvez alguém caiu, talvez se machucou. Depois ele sai da terra de pedras e vai para a terra de espinho. Agora imagina, se caminhar na terra de pedra já não foi fácil, imagina caminhar no meio dos espinhos, irmãos. Talvez no meio dos espinhos ele foi furado, talvez nos espinhos ele foi cortado, o sangue caiu, mas até então, como ele venceu as etapas, ele chegou numa terra boa. Levante as tuas mãos. Deus, ele vai nos experimentar no percurso, irmão. Se a gente vencer algumas etapas, a gente chegaremos numa terra boa. Levante as tuas mãos, porque as bênçãos de Deus, a terra boa, ela não vai chegar assim na tua vida de mão beijada. Deus não vai dar uma bênção para alguém que não sabe a valorizar. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Levante a tua mão, diga glória a Deus. Que existe um percurso, irmão, para correr. Existe um percurso
para caminhar. Agora, a Bíblia diz que aquele que leva a boa semente, repita comigo, aquele que leva a boa semente, andando e chorando. Imagine, irmão, alguém levando a semente. Olha para mim, alguém que está levando a semente, a palavra é a semente, levando a semente, andando e chorando. Levante as tuas mãos. Levando a palavra, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo os seus feixes. Levante as mãos e dê glória para o Rei Jesus. Você já passou uma noite toda preocupado, querendo dormir, não conseguia? Quem está comigo, levante a mão. Irmão, quando eu saí do Ceará para Porto Velho, Deus levantou alguém e disse assim: eu vou ser a tua providência naquele lugar. Mas vai ter dia que você vai colocar a mão na cabeça, desesperado, perguntando o que você vai fazer, mas eu vou ser a tua providência. E do jeito que a irmã entregou, teve dia que eu fiquei mesmo, irmão. Que o escritório é lá em cima, eu sentava na cadeira do escritório, dizia a Deus: o que é que eu faço? Deus me dá uma direção aí, mas Deus nunca deixou eu ficar abandonado. Deus sempre enviou a providência. Usava crente de outra igreja, de outro ministério, para mandar o recurso, porque Deus é Deus. Levante as tuas mãos. É Deus que cuida de nós, irmãos, e Ele não vai nos deixar sozinho. Levante a tua mão. Você acha que Deus não está vendo a minha e a tua lágrima? Se acha que Deus não está vendo aqueles que semeiam em lágrima? Eles vão colher com alegria. Levante as mãos. Deus está vendo, irmão. Aqueles que estão semeando em lágrimas, eles vão colher com alegria. E a Bíblia diz, porque na hora do semear, tem hora que a gente semeia com dúvida, sim ou não? O agricultor, quando ele vai semear, ele fica pensando: será que vai nascer tudo? Será que não vai morrer? Será que não vai vir os pássaros e vai comer a semente? E olha que a palavra diz: aquele que semeia com dúvida, ele vai voltar sem dúvida, trazendo os seus feixes. Eu quero que alguém levante a mão para receber isso aqui. Quero que alguém levante a mão para receber isso aqui. Se você que está na live quer levantar a mão, levante a mão e receba de Deus. Irmãos, o segundo exemplo de alguém que semeia em lágrima é o homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus vai contar a parábola do joio e o trigo. A Bíblia diz que um homem plantou uma boa semente no seu campo. A Bíblia diz que não foi uma semente ruim não, irmão, foi uma boa semente. Mas a Bíblia diz que enquanto aquele homem dormia, o seu servo dormia, veio um inimigo e pegou uma má semente, pegou o joio e semeou no meio da semente boa. Quando foi pela manhã, os trabalhadores daquele campo levantaram, foram até o campo e perceberam que lá estava plantado uma semente mal. Lá estava plantado uma semente ruim. E foram até o Senhor do campo e disseram: Senhor, tu não semeaste uma boa semente no teu campo? Ele disseste: sim, semeei. Aí eles disseram: mas da onde veio o joio então? Se o Senhor semeou uma boa semente, aonde é que veio a semente ruim? Aí o Senhor, que sabia, conhecia, sabia dos segredos, disse para aquele servo: o inimigo meu veio de noite, na hora que nós estávamos dormindo, e semeou o joio no meio do trigo. Levante a tua mão. Você sabia que a hora que o inimigo semeia, irmão, no coração do homem, é na calada da noite? Quem está comigo, levante a tua mão. Eu quero dar uma olhada de Deus. Nunca durma sem você orar.
Porque na calada madrugada o diabo vem lançar a sua má semente, irmão. Você já percebeu que tem hora que você dorme bem, tranquilo, sem dor, e amanhece, irmão, parece que alguém jogou uma carrada de doença na tua vida? Foi o inimigo, irmão, na noite. O inimigo veio e semeou a má semente. Aí você amanheceu, mas eu não entendo que eu dormi tão bem, estava tão bem, e já amanheci assim. Quem já teve uma noite boa, irmão de Deus, aí você de manhã amanhece sedado, já amanhece com a dor de cabeça, com agonia. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É o diabo, irmão, o inimigo que vem de noite. Então nunca durma sem orar, sem apresentar a tua vida ao Senhor. Levante as tuas mãos. Aí olhe para mim. Perceba agora que aqueles servos disseram: Senhor, manda, dá ordem para nós arrancar o joio. Aí o Senhor disse: não faça isso, deixa crescer. Porque se vocês forem lá no campo e vocês arrancarem a semente mal, vocês vão arrancar a semente boa. Se vocês tentarem arrancar a semente ruim, vocês vão também arrancar a boa. Então deixa crescer até o tempo da colheita. Levante as tuas mãos. Irmão, tem gente que ele é uma semente ruim, ele só faz mal para os outros, e Deus está deixando ele crescer até a colheita. Levante a tua mão. Porque tem gente que acha que a colheita não vai vir. Vai, levante a mão. Tem gente que acha que está fazendo mal para o outro, faz macumba para o outro, pega o nome do outro, faz vundum para matar o outro, e acha que não vai vir a colheita. Vai, levante a tua mão. Não te preocupa que vai chegar a colheita. Por isso que a Bíblia diz que não é para nós tomar vingança. A vingança pertence a Deus, a um Deus que peleja por mim e por você. Levante as tuas mãos. Levante a mão bem alto, diga: há um Deus que peleja pela minha vida e pela sua vida. Deixa crescer até a colheita. E no tempo da colheita, eu vou dizer para os cefeiros: colhe o trigo, guarda no meu celeiro, e pega o joio e lança no fogo. Quem está comigo, levante as mãos. A ordem de colher e a ordem de separar é uma ordem divina, irmãos. Então olhe para mim, não se preocupa se alguém está semeando semente má na tua vida. Não se preocupa se alguém está semeando contenda na tua vida. Não se preocupa se alguém está tentando acabar contigo, acabar com o teu ministério, semeando coisas para acabar com você. Deus está dizendo: deixa comigo, deixa até a colheita. Levante a tua mão, não mexa, não faz comentário no Facebook, não manda recado no WhatsApp, deixa com Deus. Levanta a mão lá no alto, levante as duas mãos, por gentileza, diga: deixa com Deus. É Deus que vai resolver, é Deus que vai colocar, é Deus que vai dar o resultado. Deixa com Deus, irmão, não mexa, não comenta, não responde, não, deixa com Deus, porque é Deus que vai resolver. Alá indarama socomanai e calabanda labastai calabai. Deixa com Deus, igreja. Deixa com Deus. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Tem? Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Tem? Alá indarama do candaia sei. Eremia faço conda labandai. Deus está dizendo: deixa comigo, filho. Deixa comigo, ramando bandai. Vai vir colheita, ramando ia seca labai derrei. Deixa até a colheita. Quem está ouvindo a voz de Deus, levante as tuas mãos. Deixa alguém zombar, deixa o diabo bater tambor, deixa o diabo fazer vundu, deixa o diabo fazer macumba. Deixa até a colheita, deixa até a colheita, porque vai ter colheita. Levante as tuas mãos e dê glória. Deixa. Deus está nos liberando palavra de vida eterna aqui agora. Deus está liberando palavra de vida eterna na tua vida. Eu vou liberar para quem quer receber. Levante a mão. Deus está quebrando laço agora. Laço.
Deus está quebrando laço agora, laço feito contra a tua vida, feito contra a tua casa, feito contra a família. Deus está quebrando agora em nome de Jesus. Alá indere minha soca labai, alabandar avançou com devaste cai de rei. Fiquem em pé agora, igreja. Os que semeiam em lágrimas, eles vão colher com alegria. Segura na mão do irmão aí, por gentileza. Isso, com força mesmo, até ele começar a dar glória ao Rei dos Reis. Oh, glória a Deus. Feche os olhos, liga aí o teu pensamento com Deus. Santo Deus e eterno soberano Pai, Pai de santo e poderoso e fiel, a tua igreja ora comigo agora, Pai. A tua igreja clama, a tua igreja pede agora a tua infinita misericórdia, pelo poder que há no teu nome agora, Pai. Ó Deus, eu sei que aqui tem pessoas que estão passando luta, problemas, dificuldades, aflições. Aqui tem pessoas, Pai, que estão semeando em lágrimas, e eles vão colher em alegria, Pai. Ele vai voltar com a semente nas suas mãos, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra. Vai concedendo a vitória, a resposta, o livramento, em nome de Jesus, Pai. Faz a tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Ainda em pé, irmão, de olho fechado, vamos fazer um louvor aqui. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus que está aqui, ele vai começar a revelar e trazer o milagre para a tua vida aí agora. Tem pessoas em casa que Deus vai te tocar aí agora. Tem pessoas que estão passando lutas, pessoas que estão chorando, derramando lágrimas. Você vai colher com alegria. Feche os teus olhos. Isso. Feche os olhos, liga o teu pensamento com Deus aí. Feche os olhos, igreja. Isso. Aleluia. Isso, contempla a igreja. Isso, quem sabe canta. Com olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo Jesus passeando. Olha Deus tocando na tua vida. Só feche os olhos, deixa o Senhor te tocar aí agora. Envolvido. Aleluia. Você achava que Deus ia deixar você sem resposta? Não. O homem de branco. Você acha que Deus ia deixar você sem resposta? Passeando. Receba de Deus a resposta aí. Aleluia. Eu estou sentindo, Ele está operando. É grande o calor. Eu vejo agora pelos olhos da fé que Ele está enxugando. Olha o Senhor enxugando a tua lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: é sua dor? Porque tu choras tanto? E calabanda labastei. O Senhor renova, o Senhor enxuga as tuas lágrimas nesta noite, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, aleluia, ouvindo teus prantos, que tu choras calado. Aleluia, Deus poderoso
Ele é, tu podes fazer, abrir o teu coração. Diz, o homem de branco, aleluia, está passeando no meio da igreja. Receba o toque dele. Eu estou sentindo. Ele está liberando vitória nesta Ele noite. está operando. Alamandaramandaya sai calamai. Iramandorova sai da Eu lamandarabacasta. vejo agora, Receba o toque de Deus. pelos olhos da fé, que Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando, Aleluia, diga pra ele. onde fica a sua dor? Isso, diga pra ele. Porque tu choras tanto? Diga pra ele onde dói. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo teus prantos, que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abrir o seu coração. Aleluia. O homem de branco, Isso, vai adorando, Ele igreja. está operando no meio da igreja. Fala, mão na gaço de canda. Eu estou sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Oh, glória. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que Ele está enxugando todas as lágrimas. Aleluia. De branco, Glória a Deus, tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco, o homem de branco, seja tocado pelo Senhor. Ele está passeando, aleluia, no meio da igreja. Nós estamos sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Deus está tocando em pessoas aqui, ó. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Espírito Santo, há uma espada quebrando o laço agora, há uma espada pelejando agora. Está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz. Aleluia. Não é outro, é Jesus.
tomar o assento, igreja. Que o Espírito de Deus continue falando. Quero concluir a live. Deus abençoe e compartilha. Manda para alguém. E se você for de Boa Vista, corre aqui para Deus Vivo. Pode bater palma bem forte, irmãos, que exalta e glorifica o Rei.